paz do Senhor para todos, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu sou o pastor Rubens, aqui do canal Verdade Absoluta. Vou trazer mais um vídeo para os irmãos, mais um estudo fantástico, né? Mais um estudo para a edificação das nossas vidas. Irmãos, hoje eu vou trazer um assunto aqui bem complicado, assim, um assunto que é muito mal interpretado por muitas pessoas. E assistindo alguns vídeos, né, no YouTube, eu vi a necessidade, assim, de que as pessoas realmente têm em querer conhecer a verdade, né? Então, eu quero trazer hoje um assunto sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O que é a blasfêmia com o Espírito Santo e por que não tem perdão? Na verdade, são duas perguntas, né? O que é e por quê? De antemão, quero agradecer a todos que são os inscritos no canal, tá? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like, viu, irmãos? Deixe seu like para fortalecer o canal, tá bom? Para que o YouTube possa cada vez mais recomendar os vídeos. Compartilhe esse vídeo também se você achar interessante o conteúdo, compartilha com outras pessoas que também querem ter o conhecimento da verdade. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, né? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o que é blasfemar contra o Espírito Santo, e por que não tem perdão, né? Tem essa pergunta também. Nós temos que entender por que esse pecado é imperdoável, né? É o único pecado na Bíblia, né, descrito na Bíblia, que é imperdoável. E outra coisa também muito interessante, irmãos, é nós entendemos o seguinte: esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é válido nos dias de hoje? Ele é para os dias de hoje? Ou ele foi somente para a época de Jesus, naquele contexto? Enfim. Então eu quero ler aqui um texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 12. Eu quero ler apenas o versículo 30 ao versículo 32, que diz assim: Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, se espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser uma só palavra contra o Espírito, contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Amém? Irmãos, esse assunto é um assunto muito polêmico, um assunto muito contraditório, muitas das vezes por algumas pessoas, né? A gente precisa entender, eu venho falando nos vídeos, que nós precisamos, para nós interpretarmos a Bíblia, para nós fazermos uma correta exegese da Bíblia, nós precisamos entender o contexto, irmãos, né? E algumas pessoas, infelizmente, erroneamente, se apegam muitas das vezes ao texto e esquecem do contexto. E o contexto é o que dá luz, é o que esclarece melhor sobre aquele assunto no qual você está pesquisando, né? Eu já vi, por exemplo, pessoas, esses dias eu fiquei muito triste, foi até isso que me motivou, né, me incentivou a gravar esse vídeo sobre esse assunto, porque esses dias eu ouvi falar que uma pessoa se suicidou porque ouviu alguém falar sobre esse assunto e ela entendeu que ela tinha blasfemado contra o Espírito Santo e ela pensou, poxa, se eu já blasfemei contra o Espírito Santo, não tenho perdão, então não tem mais sentido eu viver, né, eu continuar vivendo. E essa pessoa, infelizmente, ela tirou a sua própria vida. Então, só para os irmãos verem a importância de você conhecer realmente a palavra, né? De você interpretar verdadeiramente a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Na verdade, esse texto aqui, Jesus estava ali reunido, Jesus estava fazendo milagres, né? Como de praxe, né? Nosso Jesus lindo, ele fazia vários milagres. E os fariseus que ali estavam, perto de Jesus, acompanhando, eles atribuíram esse milagre, né, a demônios. Eles falaram que Jesus fazia milagres por uma ajuda demoníaca, né, ou por uma possessão demoníaca, enfim. Então, quando nós vamos falar de blasfêmia contra o Espírito Santo, muitas pessoas erroneamente se apegam a esse texto, né? Nós temos três referências nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, sobre esse pecado imperdoável. Existe essa confusão que gira em torno desse assunto. Então, quando Jesus
ele fala ali, os fariseus atribuem os milagres de Jesus aos demônios, né? Jesus fala para eles, olha, toda blasfêmia que for falada contra o Filho do Homem será perdoada, mas contra o Espírito Santo não lhe será perdoada, né? Então, o que que acontece, irmãos? Naquela época, né, naquele momento no qual Jesus estava vivendo ali, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né, ele ainda não se fazia presente em presença manifesta, ou seja, ele sendo a terceira pessoa da Trindade, ele ainda ainda que ele estivesse em atuação, mas ele estava em atuação na pessoa de Cristo, certo? Ele estava atuando através da pessoa de Cristo, porque Cristo estava ali limitado, né? Cristo, a Bíblia fala que ele se fez homem. Então Jesus, sendo homem, né, sendo um ser humano ali naquela época, ele não tinha condições, porque a Bíblia diz em Filipenses 2,6 que ele se esvaziou da sua glória. Então Jesus, ele não tinha condições, humanamente falando, para realizar as coisas nas quais ele realizou, certo? Então, a era da graça, a era da atuação, melhor dizendo, do Espírito Santo, ainda não estava em vigor, né? Então, quando Jesus fala a respeito do que os fariseus contestaram, que ele estava fazendo milagres por ajuda de demônios, aquela fala de Jesus, irmãos, ela é para aquele contexto, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que a blasfêmia contra o Espírito Santo era somente para aquele contexto, somente para aquela época. Isso não é verdade, tá, irmãos? Então, para nós entendermos o que é blasfêmia contra o Espírito Santo e por que não tem perdão, nós temos que ir ao contexto, né? E existe em Hebreus capítulo 6, eu vou ler esse texto, a melhor explicação, a melhor clareza sobre o que é blasfemar contra o Espírito Santo e por que nós vamos entender por que esse pecado é imperdoável, né? Agora, um versículo que eu li aqui que me chamou muita atenção é o versículo 30, que diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Eu quero ler aqui Hebreus capítulo 6, versículo de número 4. Diz assim: porque é impossível, olha só, eu vou ler bem devagar, viu, irmãos? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, olha só, e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, né, ou melhor, ou retrocederam, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Eu quero parafrasear, né, o versículo 4, logo no começo, que diz: porque é impossível ou improvável. O que esse texto quer dizer, irmãos? Esse é o texto que melhor explica esse pecado imperdoável, essa dúvida, né, tão grande que nós temos a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, pastor, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Irmãos, apesar de, é claro, que eu não concordo, né, daquelas pessoas que muitas das vezes gostam de brincar com uma pessoa que está ali falando em línguas, né, e a pessoa vai lá e tira sarro. Nós sabemos que tem pessoas que duvidam da ação do Espírito Santo, enfim. Mas isso não é propriamente dito, irmãos, blasfemar contra o Espírito Santo, tá? Esse versículo 30 de Mateus capítulo 12, que diz assim: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Esse versículo ele faz uma referência a uma pessoa que ela se torna amigo de Deus, né? Ela se converte ao cristianismo e de repente ela se torna inimigo de Deus. Para nós entendermos o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, é interessante a gente lembrar, né, de um ser, né? Nós conhecemos ele por nome de Satanás, né, acusador, que você já parou para pensar por que os anjos, por que Satanás e os anjos caídos não tiveram o perdão de Deus? Você já parou para pensar? Muitas das vezes, né, cria até no nosso coração uma certa injustiça de Deus. Por que Deus não deu uma oportunidade
para os anjos e para os demônios se arrependerem. Desculpa, irmãos. Então, o que acontece, irmãos? Satanás e os seus demônios, né, os demônios, eles não tiveram perdão, porque além de serem criados, né, perfeitos, eles estão numa categoria acima dos homens, eles tiveram um conhecimento pleno de Deus, eles estavam com Deus e se rebelaram contra Deus. Eles se tornaram inimigos de Deus. Então eles não tiveram perdão porque eles tinham um conhecimento pleno da verdade, né? Eles estavam na presença do próprio Deus. Então eu fiz esse paralelo para você entender, mediante ao capítulo 6 de Hebreus, que fala que é impossível, olha que eu vou até ler de novo aqui, irmãos, ó. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram no dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo, olha só, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Então, blasfemar contra o Espírito Santo, irmãos, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, aqui o texto está dizendo aquela pessoa, irmãos, que ela se converteu, ela conheceu, né, a Deus na sua íntegra, ela teve um conhecimento profundo da palavra do Senhor, ela provou do Espírito Santo, ela foi usada por Deus, muitas das vezes é por cura, revelações, enfim. Uma pessoa que teve um conhecimento íntimo de Deus, irmãos, um conhecimento profundo de Deus. E aí o que ela faz? Ela se desvia dessa verdade, tá? E ela, por exemplo, vai para uma seita e ela começa a viver uma mentira. Tudo aquilo que ela pregava, agora ela começa a pregar ao contrário. Então ela se torna inimigo de Deus. Isto é blasfemar contra o Espírito Santo, porque a profecia de Cristo, lá a palavra de Cristo, ela não era para aquele século, ela era para um futuro, após o quê? O surgimento, a atuação do Espírito Santo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo, irmãos, apesar, como eu falei, eu não concordo com as pessoas que gostam de ficar brincando com as coisas de Deus, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. É um tipo de pecado também. Toda vez que você fala mal das coisas de Deus, você comete um pecado, né? Então, blasfemar contra o Espírito Santo não é qualquer pessoa que pode fazer isso também, né? Tem pessoas que estão na igreja, mas não têm um conhecimento íntimo de Deus, né? Tem pessoas que estão na igreja e são apenas espectadores, né? Ela não tem, eu costumo sempre falar daquele crente bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você tem aquele vizinho que você cumprimenta ele só com bom dia, boa tarde, boa noite? Agora você tem aquele vizinho que você vai na casa dele, você frequenta, toma café, você almoça, você janta, se tem uma festa ele te convida, você é íntimo daquela pessoa. É diferente. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, ela só se dá àquela pessoa que realmente teve uma profundidade, um conhecimento muito profundo de Deus. Entendeu? Ela pregou, por exemplo, que Jesus, vou dar aqui só um exemplo, tá? Ela pregou a vida inteira, ela entendeu, o Espírito Santo revelou para ela que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado e de repente ela se desvia dessa verdade, irmãos. Vai para uma seita, por exemplo, e começa a pregar que não, Jesus não é Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então ele passa a se tornar, ele passa a ser um inimigo de Deus. Então isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É você se tornar um inimigo de Deus, certo? E a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela também pode estar caracterizada, irmãos, aquelas pessoas que resistem, né, o poder do Espírito Santo, né? A incredulidade, ela pode levar também à blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Quando uma alma, um ser humano, ele resiste ao poder de Deus, ele resiste à obra redentora de Deus, isso pode também caracterizar como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Agora eu vou explicar para os irmãos por que não tem perdão, por que esse pecado é um pecado imperdoável. Vamos lá. A Trindade é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém? Nós sabemos que a obra redentora ela foi feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós sabemos que há uma ação conjunta dos três, né? Das três pessoas da Trindade composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo ela não tem perdão? A obra redentora,
propriamente dita ali, ela foi feita por Jesus, né? Jesus veio à Terra, né? Foi pendurado no madeiro, foi crucificado, morreu por nós. Então, essa foi a obra redentora. Jesus morreu, ele se entregou por nós. Amém? Então a pergunta é: após essa obra redentora, essa redenção de Cristo, veio o Espírito Santo. Aí eu pergunto: alguém virá novamente morrer pela humanidade? Né? Muitas das vezes a gente fala assim: Jesus ama tanto o ser humano que, se possível, ele morreria outra vez. Não, irmãos, não há necessidade, né? Isso é impossível. Não precisa, porque a obra redentora de Cristo, ela foi completa, né? Quando Jesus abriu os braços na cruz e disse: está consumado, ele disse: está feito, completo, acabado, não tem mais nada o que fazer. Então, irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão, por quê? Porque não vai haver uma outra obra redentora. E quando a pessoa blasfêmia contra o Espírito Santo, quem é que leva o homem ao arrependimento? Quem convence o homem do pecado? Quem é que leva o homem a Cristo? Não é o Espírito Santo? É ele que te conduz a Cristo. Então, se você conhece a palavra, conhece, se torna íntimo de Deus, e aí você retrocede, você recai, né? Você se desvia, não se afastar, viu, irmãos? Não confunda, pelo amor de Deus. Tem pessoas que se afastaram por algum motivo, por alguma luta, por alguma coisa que aconteceu na igreja e se frustrou e se afastou da igreja, né? E muitas das vezes a pessoa ela volta, ela retorna, né, em outro ministério, em outra denominação, e ela volta para os caminhos do Senhor, né? Então não é esse tipo de pessoa que nós estamos tratando nesse assunto, que a Bíblia também está tratando nesse assunto, não, né? Então, se a pessoa ela tem esse conhecimento profundo de Deus, né? Ela provou dos dons celestiais, como diz aqui em Hebreus capítulo 6, ela provou do Espírito Santo, irmão, e ela se desvia, né? E vai para uma seita e vai para o, como é que eu posso dizer, pregar tudo ao contrário, despregar toda aquela verdade que um dia ela viveu, não que um dia ela viu ou ouviu falar de outras pessoas, não, ela viveu, ela provou daquilo. E aí ela vai, né, e se desvia, começa a pregar uma mentira, começa a viver uma mentira, irmãos. Ela blasfemou contra o Espírito Santo. Então por que ela não tem perdão? Por que ela não consegue alcançar o perdão? Porque o Espírito Santo é quem conduz o homem a Cristo. Se ela blasfemou contra o Espírito Santo não vai mais conduzir ela a Cristo. Entendeu? Então, não tem perdão, não é porque Deus não quer perdoar, não. Não é porque Deus não é ruim, então por que Deus não perdoa essa pessoa? Não é isso, irmãos. É porque existe um protocolo. Existe um protocolo. Uma vez que você blasfemou contra o Espírito Santo, né, você não tem praticamente mais essa oportunidade, você entendeu, de voltar atrás. É impossível. Entendeu? Porque é Ele quem nos conduz a Cristo, né? O nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém? Espero ter esclarecido essa dúvida dos irmãos, tá? Muitas pessoas que têm essa dúvida, e é um assunto muito complicado, como eu falei no começo do vídeo. Tem muitas pessoas que às vezes acham que blasfemou contra o Espírito Santo, algumas pessoas já se suicidaram, como eu disse, por causa disso. Então eu senti a necessidade de trazer esse estudo, né, para esclarecer realmente essa dúvida. Espero que essa palavra alcance muitas vidas, e eu quero também aproveitar nesse vídeo e deixar uma mensagem para você. Se você de repente está afastado dos caminhos do Senhor, né, você ainda dá tempo de você voltar. Nós sabemos que Jesus ele está às portas, né? Eu costumo dizer que se Jesus tivesse relógio, faltaria 5 minutos para ele voltar. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, seja lá por qual motivo for, né, por uma luta que você passou, por uma decepção, até muitas das vezes que você teve em algum ministério, procura um outro ministério, né, procura um pastor para cuidar de você e da sua família, retorna para os caminhos do Senhor, porque verdadeiramente nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, né? A igreja está próxima de ser arrebatada. No próximo vídeo, ou já estou preparando, né, um estudo sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, um estudo fantástico, um assunto maravilhoso também, um assunto pouco falado nos dias de hoje, e eu vou ver se eu consigo trazer já no próximo vídeo esse assunto tão maravilhoso, amém? Glória a Deus, mais uma vez, você que não é inscrito, se inscreva no canal,
ativa o sininho das notificações, tá? Deixe seu like para fortalecer o canal e não esquece de compartilhar esse vídeo, irmãos. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Ajuda outras pessoas a alcançarem essa verdade que é a palavra de Deus, que ela nos liberta, amém? Glória a Deus, até mais, paz do Senhor Jesus.